Hoje no trabalho, a minha faxina rendeu bastante, mas muito mais do que a própria limpeza da casa, rendeu a limpeza mental. Eu consegui clarear os pensamentos de uma maneira absurda e espero que faça sentido para você à medida que eu vou compartilhando aqui. Eu andei pensando, a gente se cobra tanto. Olhei para os meus vídeos que eu postei aqui recentemente e quase nenhuma visualização, nenhuma curtida, nenhuma inscrição. E aí, por um momento, eu pensei, não está adiantando. Quase que eu acreditei que por não ser um sucesso, eu estou fazendo coisas em vão. De alguma forma, já que o algoritmo do YouTube não está entregando meus vídeos, então talvez os meus vídeos não tenham valor mesmo. Mas aí eu me lembrei de tantas vezes que eu fui salva por um vídeo simples, por uma pessoa comum, assim como eu, começando um canal, fazendo um vídeo dentro do carro, ou falando de maneira mais simples possível, sem edição. E naquele momento, o vídeo daquela pessoa, a informação que ela trazia, ou até mesmo a maneira que ela falava alguma coisa, me salvou. E se eu travo por me comparar com quem já está lá na frente, eu deixo de servir a quem precisa justamente do meu passo, do meu tempo, do meu nível de aprendizado, hoje, agora. Aí eu lembrei do que a Helena falou num dos vídeos dela, citando o Eduardo Carpenter, um trechinho de um texto: "Não deixeis que se apague a chama". E aí eu entendi que a vida, ela não exige pressa. Quem exige a pressa somos nós mesmos, por nos compararmos. Mas ela não aceita pausas. Então, parar, desistir, não é opção. Não é sobre correr igual aos outros, mas é sobre encontrar o seu próprio ritmo e manter a constância e não desistir. É sobre usar o meu próprio poder, sobre encontrar realmente as minhas qualidades e usar elas ao meu favor, e não usar os meus defeitos para a minha própria destruição. E como o Bashar costuma falar também, ele ensina muito essa coisa de seguir a sua empolgação. Então, criar esses vídeos, na verdade, eu estou seguindo a minha empolgação, eu estou simplesmente indo de encontro com aquilo que a minha essência realmente quer falar. E a pessoa certa vai ser encontrada. A mensagem vai chegar a quem precisar. Talvez não hoje, não amanhã, não mês que vem, mas ela vai chegar. Então, o meu papel é continuar, manter esse progresso a cada novo dia, manter uma constância, manter a minha consciência cada vez mais elevada, parar de olhar para o lado e ver que o colega está correndo um pouco mais rápido ou está correndo errado e achar que eu tenho que salvar ele ou eu tenho que acompanhar ele se ele está correndo mais rápido. Mas a nossa missão, no fundo, é não criar karma futuro. Então, se eu desisto hoje, eu acabo criando um karma futuro, porque pode ser que esses vídeos encontre alguém que esteja precisando, que esteja completamente perdido na situação em que eu estava há 2 dias atrás, talvez, cansada, exausta, exaurida, achando que não ia dar certo, achando que não ia funcionar, que não estava funcionando, mas mudei a minha frequência vibracional, meu pensamento e pensei, não, eu vou continuar, porque se eu desistir agora, aí sim, aí eu posso me dar por vencida porque realmente é o meu fim. Mas se eu continuar, eu posso então ajudar a quem está caminhando lá atrás e continuar o progresso para então alcançar quem está caminhando lá na frente. E o lá na frente, às vezes, é 100 metros na frente apenas. Porque se cada um de nós olhar para a sua própria jornada como uma maratona, a gente vai entender que cada pessoa se preparou de um jeito, cada pessoa tem condições diferentes umas das outras.
Como a Bíblia fala que a nossa vida é uma corrida. É uma corrida para alcançar um prêmio, e o prêmio é uma nova consciência, uma nova identidade, se revestir da nova personalidade, segundo a Bíblia, de amor, de alegria, de paz, de bondade, benignidade, brandura, paciência, longanimidade. Isso tudo são os frutos do Espírito, mas a gente precisa cultivar a presença, o aqui e agora. Porque se a gente não olha para dentro e não percebe aqui e agora como estou me comportando, e não olhar para o lado, para fora, e como o outro está se comportando, a gente não consegue perceber onde precisamos melhorar, onde precisamos colocar mais luz para que aquilo se intensifique ainda mais. Então, a cada novo dia, quando eu escolho fazer aquilo que traz empolgação para mim, e resolvo fazer o vídeo sem ficar me preocupando com quem vai ver. Ai, será que vão falar? Tem que deixar isso de lado, porque senão a paralisia vai tomar conta. Então, quantas coisas a gente acaba deixando de fazer por medo do que os outros vão dizer, por medo do que os outros vão pensar, do julgamento dos outros, só que os outros também têm uma corrida, eles também têm uma maratona para percorrer. E se eles estão olhando para a vida dos outros, para a sua vida, para a minha vida, é porque eles não estão correndo a maratona deles. Eles estão deixando de lado a jornada deles. E aquela coisa de, você deixar de fazer as coisas por medo do julgamento, medo do que os outros vão falar, é muita prepotência, achar que as outras pessoas estão todas olhando para você, só que elas estão, a gente sabe que estão. A gente sabe que as pessoas olham mesmo, fofocam mesmo, falam mal, desejam o mal. Só que se a gente se paralisar por isso, a gente não vai alcançar lá na frente as pessoas que estão caminhando, que estão na jornada do progresso, do crescimento, da expansão da consciência. E a gente vai deixar de ajudar aquelas pessoas que estão lá atrás e que também estão perdidas, que também estão cansadas de pessoas egoístas, egocêntricas, de pessoas fofoqueiras, de pessoas maldosas, invejosas, caluniadoras. E aí também estão desistindo de tentar ser alguém melhor. Então, cada um está numa jornada, cada um está num processo de crescimento, e cada um deve olhar para o seu próprio umbigo, não no sentido egoísta de não se preocupar com nada nem com ninguém, mas no sentido do seu próprio crescimento, da sua própria evolução. E deixar de parar de fazer as coisas por causa do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. A gente precisa parar de desistir. E esse é o maior recado que eu estou dando para mim mesma, porque eu sei que eu vou olhar os vídeos daqui a um tempo, no momento que talvez vai chegar alguma coisa difícil, e eu vou pensar em desistir, eu vou encontrar esse vídeo, eu mesma vou me beneficiar dessa mensagem. Então, no final das contas, os vídeos que eu estou criando para esse canal, nesse processo de empolgação, é para mim. Mas eu sei que, assim como eu, tem outras pessoas que também estão nesse processo e vão se beneficiar dessa mensagem. Porque essa mensagem vai encontrar quem precisa, na hora certa. Então, a questão não é a velocidade que a gente caminha, a que a gente corre, não é o tênis que a gente usa, tem que ser o tênis da marca tal, tem que ser o melhor tênis, tecnologia, não. Não é nem se a gente vai a pé, se a gente vai de bicicleta, não importa. O importante é a continuação dessa jornada. É não desistir. Se precisar dar uma pausa, é por um período curto. Mas você retoma, você continua, você prossegue e segue em frente. Se fez sentido para você, você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar apenas um comentário, uma palavra apenas, que você acha que faz sentido com essa mensagem, ou um sentimento que você sentiu ao ouvir essa mensagem,
e que seja, por favor, algo positivo, porque se for negativo, eu prefiro nem ter nenhum comentário mesmo. Obrigada a você, gratidão e até uma próxima.